Gravando. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sara. Nós estamos aqui, né, para mais uma aulinha para a turma do 8º ano. E a gente vai retomar, né, o assunto que nós já começamos a ver um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial. E eu havia falado, né, anteriormente, né, que essa Revolução Industrial, né, esse processo, ele ocorreu na Inglaterra por volta do século XVIII, e quando a gente fala em revolução, dá a ideia de uma transformação ou de uma mudança radical, e nesse contexto da Revolução Industrial, o nome já está até dizendo, foi na questão nos meios, né? No modo de produção que vai ser alterado, e como eu falei anteriormente, todos os produtos, né, eram produzidos de forma manual pelos artesãos desde do início, né, das primeiras civilizações até chegar aí em meados do século XVIII, quando surge a necessidade de se produzir mais, vender mais, né, que o foco era a questão de obter lucro, né, do liberalismo. E aí, então, os ingleses, que tinham algumas características, né, que tinham alguns aspectos que os outros países não tinham. Ó, tá chegando mais uma, Hannah. Deixa eu esperar a Hannah chegar. Hannah tá chegando, olha, tô ficando feliz. Cadê Hannah? Bom dia, Hannah! Hannah? Oi. Tudo bom? Seja bem-vinda à nossa aula, Hannah. Cadê você consegue ligar a sua câmera? Eu acho que não, porque eu tô pintando o cabelo. Ah, quando você terminar de pentear, você liga para eu te ver, tá bom? Tá bom, Hannah? Tá. Mas você tá me ouvindo direitinho? Tô. Ai, que legal! Tô feliz, agora eu tenho duas! Vocês vão me ajudando aí a divulgar para os colegas de vocês que a gente está tendo essas aulas aqui, ó. Como se a gente estivesse na sala de aula, viu, Hannah? Tô. Tá bom? Tá. Beleza, então. Assim que você pentear o cabelo, você liga a sua câmera para eu te ver. E eu vou continuar aqui da onde onde eu parei, que eu estava falando sobre a Revolução Industrial, tá bom? E você vai prestando atenção aí. Depois eu vou fazer a correção da atividade que eu já dei para vocês anteriormente, tá bom? Ok? Então vamos lá, hein? A Inglaterra tinha algumas qualidades, tinha alguns fatores que os outros países da Europa não possuíam. E aí, então, por isso ela disparou na frente, né, nesse processo de industrialização. O que a Inglaterra tinha que os outros países não tinham? Vamos ver lá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, uma telazinha para vocês estarem acompanhando, certo? Para vocês estarem acompanhando aqui, tá dando para ver? Sinalize para mim, Sara. Tá dando para ver? Sim? Beleza. Então, vamos lá. O que a Inglaterra tinha que os outros países não tinham? Primeiro ponto aqui, né? Ela tinha capital acumulado. Capital aqui que está se referindo não é a capitais que a gente conhece atualmente, não. Nesse sentido aqui, é dinheiro. Então, a Inglaterra tinha dinheiro, bastante dinheiro acumulado. De onde vinha esse dinheiro? Das colônias que ela possuía, né? Principalmente aqui na América do Norte, no continente americano, em outros lugarzinhos, né? Acordos comerciais com a Europa, e sem falar, gente,
a questão do controle, né, do tráfico negreiro que era da Inglaterra. Então, quando fazia aquela questão do tráfico negreiro, né, pelo Oceano Atlântico, a Inglaterra ela controlava esse comércio aí. Então, ela acumulou bastante dinheiro, ela juntou muito dinheiro. Outra coisa que a Inglaterra tinha era a mão de obra, né? A disponibilidade de mão de obra. Ontem eu falei com Sara que existiam, né? Antes da Revolução Industrial, as atividades econômicas eram voltadas, né, para a questão agrária, então tinha muita questão da agricultura, da criação de animais, principalmente ovelhas, e aí começou-se a investir na questão da produção de lã. Então, muitos fazendeiros, grandes latifundiários, começaram a comprar os territórios de proprietários que tinham terras menores. E começou ali a fazer um cercamento, né? O que seria esse cercamento dos campos? Um grande proprietário de um lado, um outro grande proprietário do outro, e no meio um pequeno proprietário que acabava sendo obrigado a vender a sua terra sem querer, mas ele era obrigado a vender a terra dele e ele acabava indo para onde? Para a cidade, por falta de opção no campo. Então, quando chegava na cidade, essa pessoa ia fazer o que lá? Se o trabalho que ele sabia fazer era mexer com a terra. Então, ele ficava lá disponível para fazer qualquer tipo de trabalho que viesse à frente, certo? E, geralmente, essa mão de obra acabava sendo barata. As pessoas que davam emprego para essas pessoas que vinham do campo, pagavam o salário que queriam, certo? Então, vamos lá, a Inglaterra tinha dinheiro acumulado, a Inglaterra tinha mão de obra, bastante mão de obra disponível nas cidades, né? Tinha matéria-prima disponível, né? Porque para investir na questão da indústria precisava de ter a matéria-prima que foi essencial nesse processo, que era o ferro para construir as máquinas, os maquinários, e o carvão, que era a matéria-prima usada para gerar energia. Lá naquela época as máquinas não eram movidas à energia elétrica, mas elas eram movidas pelo vapor que vinha da queima do carvão. E esse carvão aqui era o carvão mineral, tá, gente? Não é o carvão vegetal que a gente usa para fazer churrasco. Era o carvão mineral, aquele que é encontrado no subsolo, certo? E outra coisa importantíssima que a Inglaterra tinha era a produção de lã. Como eles criavam muito ovelhas e já tinha essa questão de vender, exportar lã, então eles tinham bastante lã. E isso proporcionou a indústria de tecidos. Iria proporcionar a indústria de tecidos, certo? Outra coisa que a Inglaterra tinha, né? Um mercado consumidor, porque se ele fosse investir em produção de mercadorias, ele precisava de ter alguém para comprar essas mercadorias. Então, a Inglaterra já tinha esse mercado consumidor, que eram as suas colônias e países europeus que já adquiriam as mercadorias mesmo antes de elas serem feitas de forma industrial. A Inglaterra também tinha uma marinha mercante poderosa, que eu falei para vocês que essa marinha mercante era aquela que controlava toda a questão do comércio, do tráfico de escravos, né, pelo Atlântico. Tinha uma burguesia no poder, né, a burguesia enriquecida, que controlava a questão política na época, né? E tinha o resquício, o tema, um teor religioso, né, que entra naquela questão do protestantismo, que estimulava a questão do lucro. Enquanto a Igreja Católica condenava a questão do lucro, a Inglaterra, que agora era um país protestante, que a gente estudou sobre isso lá durante a Revolução, durante a Reforma Protestante, a gente viu que a Inglaterra, ela, com Henrique VIII, né? Se desvincula do catolicismo e cria uma nova religião, uma religião protestante, e esta vai estimular a questão do lucro, certo? Então, a Inglaterra tinha todos esses fatores aí que colaboraram para o processo,
dar início do processo industrial. Aqui eu coloquei nessa tela aqui, ó, antes da Revolução Industrial, a produção era de forma manual. Então, existiu, primeiro, os trabalhos realizados pelos artesãos, ele era responsável por todas as etapas da produção. Por exemplo, se era um sapateiro, ele era responsável pela matéria-prima, pelo couro, né? Era responsável por toda a produção que ia desde o solado à finalização daquele sapato, e as pessoas tinham que ir lá na sua casa e encomendar, fazer sua encomenda. Com o passar do tempo, surgiram as manufaturas, que eu falei também ontem para a Sara, que os artesãos iam, né? Não, uma pessoa ia reunir um grupo de artesãos em um lugar, oferecia as ferramentas e a matéria-prima e os artesãos iam trabalhar para essa pessoa em troca de um salário, né? Então, quanto mais esse artesão trabalhasse, mais, né, provavelmente ele teria um salário um pouquinho a mais. Mas mesmo assim não era tanto, né? E depois, com o passar do tempo, né? Aqui ainda estou mostrando para vocês a questão antes da Revolução Industrial, tá vendo? Os sapateiros, os padeiros, né? Aí eu coloquei aqui, ó, só tudo que eu já falei para vocês, até o século XVIII, toda a energia era produzida pela força do homem, então o homem era responsável por todas as etapas, como eu falei para vocês, tá? Ele que fazia tudo, né? Para tornar a produção mais rápida e lucrativa, os burgueses passaram a reunir artesãos em galpões, fornecendo ferramentas e matéria-prima, que eu falei para vocês. Em troca, esse artesão receberia um salário fixo. Surgem as primeiras manufaturas, certo? Que seriam as primeiras, né, antes de surgirem a fábrica mesmo de fato moderna. Aí, antes da Revolução Industrial, voltando aqui, né? Artesanato, que era estágio primitivo da elaboração de artefatos, não possuía divisão de trabalho. O artesão fazia tudo. Todas as etapas era com o artesão, ele era responsável pelas ferramentas, era responsável também pela matéria-prima. Depois vieram as manufaturas, né? Ei, Hanna! Beijo! Saudade, viu? A bom que a gente vai matando a saudade assim, ó. Viu? Eu vou estar assim com vocês agora, tá? Cada semana eu vou tirar um momentinho para a gente estar discutindo algum ponto e a gente está se vendo também, tá? Eu tô feliz de ver vocês duas aqui comigo. Eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Mas voltando aqui para a questão, né? Do artesanato, da manufatura, que eu falei para vocês, uma pessoa reuniu um grupo de artesãos ali, né? Ia ser um trabalho intermediário, porque o dono daquele galpão ia fornecer matéria-prima, ia fornecer as ferramentas, e o artesão só iria trabalhar em troca de um salário. Depois desse processo, vem a questão da indústria de fato, né? Que a gente vai chamar de maquinofatura. A produção agora passa a ser realizada pelas máquinas. É claro que tinha que ter as pessoas, os homens, para estar ali, como é que se fala? Manuseando as máquinas, né? Cuidando da máquina, colocando carvão para gerar energia, cuidando do processo, né, da produção ali. E nessa parte aí, quando entra a questão das máquinas, cada ser humano ficava responsável por uma parte no processo de produção. Mas quem realmente estava ali de frente eram as máquinas, certo? Então, aqui tem um quadro para a gente fazer uma comparação. Na manufatura, a unidade de produção era a oficina. Então, aonde era produzida as mercadorias era em uma oficina. Já na maquinofatura, nas indústrias, a unidade de produção era uma fábrica, na manufatura, a produção era em pequena escala, porque mesmo que estava nas manufaturas, ainda era manual o trabalho, então demorava mais.
Enquanto que na fábrica sai um monte de uma vez, né? Um monte de uma vez. E quando você faz algo manual, é demorado porque você está ali, né? Por exemplo, olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Se a gente pegar aqui uma fábrica de bombons, uma fábrica de trufas, você vai colocar, lá vai ter uma esteira, né? Que o chocolate vai caindo, já vai formando os bombons, já vai saindo aquele monte de uma vez. Se é uma produção manual, a artesã vai fazendo ali de pouco a pouco, né? Não faz um monte de uma vez. Então, demora mais. E nesse caso aqui, hoje, atualmente, os produtos que são manufaturados, eles acabam se tornando mais caros do que os que são maquinofaturados. Por quê? Porque na manufatura, né, os produtos artesanais requer mais tempo, mais trabalho de quem está produzindo. Enquanto que na máquina é muito rápido o processo. Então, é mais rápido, mais fácil, mais lucros. Então, na manufatura, a tendência dos produtos serem mais caros, certo? Agora aqui, voltando aqui para a nossa tabela. Predominância de trabalho. Como que é o trabalho? Trabalho é manual, né? Que eu já falei para vocês. Já lá na maquinofatura, né? A especialização de trabalho e tudo é feito assim, conduzido pela máquina. Se a gente for numa fábrica de bonecas, por exemplo, vai ter uma parte da fábrica que vai ser responsável só para uma máquina lá que vai fazer as cabecinhas da boneca. A outra parte lá vai produzir os bracinhos. Uma outra máquina vai produzir as perninhas. Uma outra parte, os olhinhos. Aí vai ter alguém para estar ajudando a colocar os olhinhos, né? E isso vai passando em uma esteira, todo o processo, até chegar lá na frente a bonequinha feita. Então, cada funcionário de uma fábrica, assim, ele vai ficar responsável por uma determinada atividade. Ele não vai fazer todas as partes daquele produto, ele vai fazer uma parte específica daquele produto. Já no manual, o manual ainda continuava, né, na manufatura, ele fazendo tudo, todo o processo, certo? Na manufatura, a gente vai ver que uma especialização e qualificação do trabalho. Eu sou especialista em fazer sapatos, então eu ia para uma oficina de sapatos, ia trabalhar naquela oficina de sapatos. Já na maquinofatura, vai a máquina substituir a qualificação técnica do operário. Então, a divisão de trabalhos, como eu já citei para vocês o exemplo, tá? Na manufatura, os trabalhadores controlam os meios de produção. Já na maquinofatura, o patrão que controla os meios de produção. O patrão fica lá em cima, vigiando para ver se o empregado está trabalhando no ritmo, no tempo certo, porque para ele, para o dono, tempo é dinheiro. Quanto mais o trabalhador e as máquinas produzirem, mais ele vai lucrar, certo? Esse processo de industrialização, ele alterou, né, todos os setores, que foi desde do aspecto social ao aspecto econômico, né? A paisagem em si, na Inglaterra, que foi lá que começou, houve uma modificação. Então, aqui nessa imagem já dá para vocês verem o quê? A mudança da paisagem, né? Ali as chaminés, que já começa o processo de poluição, né, gente? Vocês sabem que hoje as fábricas, né, as indústrias são as maiores vilãs na questão da poluição do ambiente. E o continente que mais polui, um dos mais que mais polui, o continente europeu, né, seguido aí de alguns países como Japão, Estados Unidos, porque nesses lugares a questão industrial é bem forte. E quanto mais indústrias, mais poluído vai ser o local, certo? Aqui, além das chaminés, né? Na época, o meio de transporte utilizado que levava e trazia mercadorias e também trazia matéria-prima eram Ai, gente, espera aí que eu vou lembrar. As locomotivas, né? As locomotivas, que eram esses
parecendo esses trens de ferro aí que conduzia todo o material a ser utilizado nas indústrias e também o transporte de mercadorias, né? Tinha também os barcos a vapor, né? Certo? Então, aqui, ó, coloquei para vocês, nessa época que surgem as máquinas, né? Vai surgir, na época que surgem as indústrias, vai surgir também as máquinas a vapor, né, que foi aperfeiçoada por esse homem aí, James Watt. Principal indústria do petróleo é a têxtil. Do período, melhor dizendo, do petróleo, é do período. Na época, as indústrias que surgiram, as principais indústrias que surgiram na Inglaterra foi a indústria de tecido, pelo fato da grande oferta de lã e algodão, posteriormente, tá? Aqui era uma máquina de fiar da época, né, que as pessoas pegavam a lã das ovelhinhas e colocavam aqui nessa rodinha e ia afiando o fio, ia fiando, né, a lã para depois ser levadas e transformadas em tecidos, né? Aqui alguns exemplos, né, de algumas máquinas que eram utilizadas, né, nesse processo industrial, principalmente de tecidos, tá, gente? Aqui era tudo voltado para a questão da indústria de tecidos. Na Inglaterra, a primeira indústria que surgiu, a indústria de tecidos, tá bom? Ainda que imagens da indústria de tecidos. Aqui a primeira locomotiva a vapor que surgiu na época, primeira, olha como é que era feinha, né? E depois ela só foi sendo aperfeiçoada, certo? A principal fonte de energia era o carvão mineral, como eu falei para vocês. A Inglaterra ela se destacou porque ela era rica, muito rica em carvão mineral. Ela tinha muitas reservas de carvão mineral e isso contribuiu nesse processo de industrialização. Esse processo de industrialização vai alterar a rotina das pessoas, por quê? De trabalho, né? Porque os trabalhadores agora, aqueles que estavam disponíveis nas cidades, que não tinham emprego, ficava no desespero para conseguir um emprego nessas fábricas, como eu falei para vocês. Quanto mais eles trabalhassem, mais o dono da fábrica ia lucrar. E os donos da fábrica pagavam preços assim bem miseráveis, né? Salários bem miseráveis para esses trabalhadores que tinham que trabalhar mais de 12 horas por dia. E eles preferiam quem? Está trabalhando nas suas fábricas, crianças e mulheres. Por quê? Por que crianças e mulheres? Porque crianças e mulheres eles pagavam a metade do salário que eles pagavam para o homem. O salário do homem, gente, já era miséria. Imagine a metade da miséria. Era a miséria da miséria, que era dada para a mulher e dado para a criança também, que já trabalhava nas indústrias, viu, gente? As condições de trabalho eram as piores possíveis, não tinham leis trabalhistas. Se uma pessoa ficasse doente, uma mulher gestante ganhasse bebê, não tinha nada dessas leis que existem hoje, né, de ficar de licença maternidade, ou estar de atestado médico, não tinha nada disso. Ou a pessoa ficava boa, apta para trabalhar, ou se ela ficasse doente e se ausentasse, lá fora das indústrias já tinha uma fila enorme de pessoas querendo trabalhar para substituir aquele que não foi, ou aquele que atrasou, ou aquele que ganhou neném. Então, geralmente, as pessoas iam trabalhar doentes, muitos morriam lá mexendo, né, nas máquinas por estarem doentes e não faltarem trabalho, e acabavam morrendo sobre as engrenagens, né, lá sobre as máquinas que eles estavam conduzindo. Outra coisa aqui é que dentro das fábricas, tá, gente? Dentro das fábricas tinha muita fuligem do carvão que estava sendo queimado e muito pedaço de, assim, como é que não é pedaço, pozinho de tecido, né, de lã no ar.
Então, as pessoas não tinham os equipamentos necessários de trabalho, né? Respirava aquela fuligem, aquele carvão, né? Aquela fuligemzinha que saía do carvão quando ele estava sendo queimado, aqueles pozinhos que ficavam na atmosfera, as pessoas respiravam e isso causava sérios problemas respiratórios nos trabalhadores. E muitos deles morriam por essas complicações respiratórias que se tinham devido às más condições de trabalho nas indústrias. Sem contar na questão da exploração infantil. Olha as crianças aí, que desde os 5 anos de idade já eram ingressadas no trabalho nas fábricas, tá, gente? E trabalhavam ali de 12 até 18 horas por dia. Era muito tempo, né? Hoje, o normal, as leis trabalhistas dizem que o normal é o trabalhador trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia. No caso, 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, com intervalo de almoço, né? É o normal. Se um trabalhador trabalhar a mais desse horário, ele recebe como hora extra e ainda é um valor a mais, certo? Isso nas nossas leis trabalhistas de hoje. Mas naquela época não tinha nada disso. E eles eram obrigados a ter essas longas jornadas de trabalho, né? Aí aqui os trabalhadores nas minas de carvão. Esses aqui eram homens, né? Eram os responsáveis por procurar o carvão, né? Então, porque eu falei para vocês como fica no subsolo, então tinha que criar minas, fazer minas, procurar, cavar buracos para achar. E tinha lugares que ficavam tão difíceis de acesso que eles davam prioridade a crianças por serem menorzinhas, por serem pequenininhas. Então elas iam lá dentro, né? E iam cavando e tirando carvão. Só que nesse percurso, gente, eles se deparavam com algumas bolsas de gás, né, gás venenoso, e muitas crianças acabavam morrendo envenenadas com gases, ou mesmo soterrada, que num determinado ponto, às vezes, a mina desmoronava, caía em cima das crianças e matava todo mundo, soterrado. Então, assim, era bem complicado, tá, gente? Aqui, quando a gente fala de divisão do trabalho, né, os capitalistas percebem que a produtividade seria maior se cada artesão fosse responsável pela produção de uma parte da mercadoria e não de toda a mercadoria. Então, aqui mostra que a linha de montagem na indústria de carros, né? Ford, na época. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Em 1920. Aí, cada trabalhador, tá vendo aí? Dá para vocês verem? Cada trabalhador numa parte da esteira. E aí, à medida que a mercadoria passando, cada um ia fazendo a sua parte ali no processo. E quando essa mercadoria chegava lá na frente, ela já chegava prontinha para ser utilizada, certo? E o trabalhador? Aí tem uma charge aqui, né? O trabalhador falando assim: não durmo direito, não como direito, estou fraco, estou doente. Onde é que vou arranjar força de trabalho para vender? E aí o burguês falando assim: não precisa, já temos alguém aqui que não dorme, não come, não fica doente e não chia no trabalho, a máquina. Então, assim, já, né, essa questão da substituição do trabalho do homem pela máquina, tá? Gente, já está finalizando o nosso momento aqui, né? Falta 2 minutinhos. Eu tinha colocado aqui a atividade para a gente estar comentando, né? Mas eu vou finalizar com essa parte da explicação e na próxima aula que a gente tiver assim, aí eu já vou para a atividade. Eu quero aquela primeira atividade que eu dei para vocês com relação à Revolução Industrial. Vocês já vêm com ela preparada, porque aí eu quero ouvir vocês, tá bom? Hoje vocês me ouviram e na próxima aula eu quero ouvir vocês. Então, quais foram os impactos sociais que vieram com a questão da Revolução Industrial? Então, a vida cotidiana do homem pobre, inicialmente na Inglaterra e posteriormente em todos os confins tocados pela máquina, sofreu profunda e radical transformação. Então, quais foram essas transformações?
que a gente viu, começando na Inglaterra, os ex-camponeses foram expulsos do campo e foram para as cidades. Lá eles foram trabalhar nas indústrias, não tinham condições de se manter em casas, né, decentes, então eles passaram a morar em casas aglomeradas, né, que os próprios donos de fábrica faziam para eles, né, por eles não terem outras alternativas. As condições de vida eram bem complicadas para esse trabalhador. E eles não viviam com dignidade, era uma situação bem complicada para esse tipo de trabalhador. Está acabando a nossa aula, eu vou me despedir de vocês agora, e nosso próximo momento, a gente continua, e aí eu só concluo e faço a correção da tarefa, tá bom? Foi um prazer ter vocês. Viu, Hanna? Hanna? E eu espero vocês duas na próxima aula e tragam mais colegas, tá bom? Viu? Ouviram? Tá, eu vou ficar aguardando vocês na próxima aula, viu, Hanna?